escrevendo, e aí a editora falou, não, tá bom, então vamos editar. Aí no dia 30 de agosto o livro foi editado e foi lançado lá na Saraiva, na livraria Saraiva, lá do Shopping Morumbi, em São Paulo. Legal. Fernando, durante a nossa entrevista e o nosso bate-papo, eu lhe indaguei sobre os adolescentes. Mas criança também está sujeito a algum tipo de depressão e até mágoa? É normal. Isso aí, desde que a criança tem de 0 a 6 meses, é onde começam os problemas, tá? Então, por exemplo, uma criança, quando ela está com fome, naquele momento que ela grita, ela está muito magoada com a mãe. Ela está sentindo ódio da mãe, apesar dela amar a mãe, tá certo? E aí, na hora que a mãe coloca o peito na boca do neném, aí naquele momento o neném já perdoa a mamãe. E ali naquele momento ele já está amando ela de novo. Então o sentimento de mágoa, vamos dizer, ódio, amor, ele oscila na vida do ser humano sem que a gente perceba, tá certo? Às vezes você é casado, por exemplo, você chega em casa, sua esposa chega lá, você é isso, você não ganha dinheiro, tal, você é um bobo, você é um frouxo, não sei o que lá. Aí o cara na hora ali, o marido, ele fica com ódio da mulher. Quer dizer, aquele amor que ele sente por ela fez isso, e o ódio subiu para o lugar. Mas aí passa um pouquinho, a mulher vai lá, dá um beijinho nele e tal, então aquele amor, aquele ódio e amor, eles já entram em ponto de equilíbrio, tá certo? Então quando a gente sabe, por exemplo, dessas coisas, aí fica mais fácil, aí você brinca com a pessoa, você chega, ó, meu bem, ó, você me deixou com ódio hoje, mas agora já estou te amando novamente, já te perdoei. A própria divisão de capitalismo, de renda no Brasil, pode gerar esse tipo de doença? Gera sim. Porque às vezes, você, por exemplo, você tem um governante que você adora, que você fez campanha para o governante, tá certo? E ele ganhou a eleição. Então passa 3, 4 meses, aquele governante, ele te decepciona. Decepciona porque você descobre que ele está roubando, está fazendo alguma coisa. Aí naquele momento você já fica magoado com ele. Puxa, eu fiz a campanha daquele sujeito, esperava muito dele, ele me decepcionou. Você decepcionou, você colheu a mágoa, de forma instantânea, tá certo? Mas no caso de político, por exemplo, você não pode esperar nada. Tá? São seres humanos que estão disputando um cargo político, então o melhor é você não enfiar a cara. Fernando, como estudioso, por quem, né, se formou aí, eu acho que há um desejo de todos nós que estudamos, tivemos acesso à educação, que a educação ela melhore, sobretudo aqueles que passaram pela educação pública, né? Você, como estudioso aí, como profissional da psicologia, acredita que, por exemplo, a rede pública de ensino, se tivesse a presença de profissionais da psicologia trabalhando ali em conjunto com os professores, com os educadores, poderia ajudar a pegar na base para que futuramente não saíssem não criassem aí tantos jovens com distúrbios, não que a gente esteja dizendo que na rede pública saiam assim, mas em qualquer ambiente ou em qualquer faixa etária, mas especificamente os jovens que estudam, se tivesse a presença de um profissional desse para que pudesse acompanhar nesse momento que é crucial da formação do caráter, daria um resultado muito mais positivo para a própria educação? Excelente, Wallace. Tá? Mas por enquanto isso no nosso país ainda é um sonho. E é um sonho que eu tenho. Quer dizer, eu ainda sonho isso para os meus netos, sonho isso para os meus bisnetos. Tá? Eu, por exemplo, eu cheguei a estudar na rede pública ainda. Eu ainda peguei uma fase de rede pública muito boa no Brasil. Tinham profissionais de alto gabarito. Tá certo? Mas infelizmente agora por uma questão de salário, entendeu? Eu imagino que isso é difícil conciliar dentro da rede pública por causa da gestão do próprio órgão público. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente não está vendo isso. Mas o sonho meu é esse que você falou. É ter uma estrutura multidisciplinar dentro da escola pública, que atenda o aluno de, vamos dizer assim, de 0 ano até a adolescência. Tá certo? Isso é fundamental. Em alguns países, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos e frequentei uma escola lá que era pública e eu vi isso lá, tá certo? Uma estrutura multidisciplinar bem entrosada entre professores, psicólogos, beleza, tá certo?
Mas no Brasil ainda é um sonho para nós. Tá? Fernando, se livrar desses sentimentos, você daria como uma dica, por exemplo, para que não utilize medicamentos, para que não necessite até de profissionais acompanhando, seria, por exemplo, se amar, buscar ocupar a mente com atividades, com esporte, com fazer o bem ao próximo, talvez esse seria o melhor remédio de todos? Isso que você falou é excelente, mas eu vou deixar uma dica aqui que eu aprendi com um professor meu, que era psiquiatra, tá certo? Ele dizia o seguinte, que do ser humano nós devemos esperar só duas coisas, coices e alfinetadas. O que vier de bom é lucro. Pronto. Você fazendo isso, você não vai provavelmente se decepcionar tão fácil com o ser humano. Mas tudo isso que você falou, esporte, tudo isso é importantíssimo. Ocupar a mente, é ideal. Tá certo? Nós vamos aproveitar e entrar no âmbito mais particular. Estudar a mente humana ou o comportamento humano, não sei qual que é a melhor definição. O que te levou para esse caminho? Primeiro, eu conheci o meu sogro, que é o Dr. Elias Barbosa. Eu conheci ele na década de 70, no final da década de 70, mais ou menos em 1978. Tanto é que meu livro aqui se passa em 1978 em homenagem, foi quando eu conheci meu sogro. O meu sogro ele teve uma influência muito grande na minha vida pelo exemplo dele, de médico, humanitário que ele era. Inclusive as consultas do meu sogro, elas tinham horário para começar, mas não tinha horário para acabar. Tá certo? Ele às vezes atendia um paciente 2, 3 horas e não preocupava com o horário. Tá certo? E a metodologia dele, psicoterapêutica, é o que eu coloquei aqui no livro. Tá certo? Que eu acho uma metodologia extraordinária, que ele juntava tudo. Juntava Freud, Jung, Lacan e fechava tudo, vocês sabem com o quê? Com as noções da doutrina espírita. Quer dizer, com o cristianismo, com o evangelho do Cristo. Porque eu acho, é igual meu sogro falava, o doutor Elias, ele dizia o seguinte, que se o ser humano entendesse o que está escrito no evangelho, tá certo? No evangelho, no Novo Testamento, e seguisse realmente o que está lá, ninguém precisaria de médico, de psicólogo, de nada. Não existiria miséria, falta de dinheiro, nada. Todo mundo ia ter abundância na vida, em todos os sentidos. Era só seguir o que está escrito no Evangelho. Fernando, mesmo estudando, mesmo acompanhando, vendo o exemplo ou o problema alheio, é possível ficar blindado ou você se pega às vezes, ou já se pegou? É difícil a gente não se envolver com o sofrimento do ser humano, tá certo? Não seria até humano a gente falar, não, eu consigo ficar blindado. Não. É claro que a gente sofre também com sofrimento alheio. Só que como a gente trabalha dentro dessa área, a gente aprende também a ter uma visão, vamos dizer assim, de helicóptero, tá? Você olhando por cima, para você não se envolver muito no problema, tá certo? Porque senão você não consegue nem trabalhar o paciente, você não consegue ajudar o paciente, tá certo? Se você envolver dentro do problema dele. É por isso que às vezes eu não gosto muitas vezes de atender parente muito próximo, tá? Por causa do envolvimento. Então é sempre bom o profissional ele tentar manter uma certa distância dentro da ética, tá certo? É claro que a gente é humano, mas a gente também tem que ser profissional. Durante aí a nossa entrevista eu disse muito sobre se tratar de uma doença do século XXI, mas é um problema que já se arrasta há algum tempo, alguns séculos atrás, desde que a humanidade existe. Só mudou de nome, viu, Wallace? Só mudou de nome. Por exemplo, a depressão, no começo do século XX, os poetas, o povo chamava assim, é o mal do amor. Mal do amor à depressão. Por quê? Porque geralmente a pessoa que estava deprimida, aqueles poetas, Castro Alves, Olavo Bilac, etc. e tal, eles morreram jovens por quê? Porque eles eles fizeram uma tuberculose, vamos dizer assim, entre aspas, tá certo? Tanto é que a tuberculose no começo do século chamava mal do amor. O pessoal chamava mal do amor, porque todo mundo que amava acabava tendo uma doença dessa. Você está entendendo? No começo do século XIX, o pessoal chamava de melancolia, entendeu? Então isso já é conhecido há vários séculos,
tá? Então ficou consagrado, depois do século XX, depois lá de Freud, de Jung, depressão. Eles separaram a depressão da melancolia, porque a melancolia era muito poética, o pessoal usava nas músicas, nas poesias, então eles separaram depressão como doença mesmo, tá? E é um mal que está alastrando. Fernando, nós dissemos aí que ambos os casos podem chegar até a morte. No caso, por exemplo, dos manicômios, os CAPs, que há um trabalho humanizado, né, por parte dos CAPs aqui da nossa região, e é um conceito nacional, né, de humanização, da aproximação da família do paciente, para que ele não se sinta individualizado. Mas aquele ali, muitos dos que chegaram por forte depressão, que chegaram até se tornar um quadro clínico aí de loucura, mas vieram da mágoa, da depressão. Tudo. Todo problema humano, viu, Wallace, ele começa com sentimentos, tá certo? E geralmente o amor. A pessoa não sabe administrar o amor, porque o amor é uma energia maravilhosa e universal. Mas o ser humano, ele está aprendendo a administrar esse amor, ele está aprendendo a lidar com o amor, tá certo? E muitas vezes ele não sabendo lidar com o amor, esse amor pode degenerar em mágoas, ressentimentos que vão gerar todos esses problemas. Tá certo? Vai gerar toda essa problemática que o ser humano está vivendo. Fernando, a indicação para quem está em casa seria em 2 palavras: orai e vigiai. Excelente. Essa recomendação, orai e vigiai, de Jesus, excelente. E procurar sempre lembrar o que está no Evangelho. Perdão. Perdão é fundamental na vida do ser humano. Tá certo? E esperar do ser humano o quê? Coisas alfinetadas. O que vier de bom, vamos agradecer a Deus, que é lucro. Nanda, a gente vai agradecer a sua presença, a sua entrevista. Muito obrigado. Você de casa também, muito obrigado pela audiência e pela companhia. No próximo sábado, nesse mesmo horário, o Minas Entrevista está de volta.